Saúdo a todos com a paz do Senhor, falando em bebê de volta com as lições bíblicas CPAD, Sala dos Adultos. Hoje, a lição de número 7, a lição que vai ser ministrada no dia 16 de fevereiro de 2025, e ela está sob o tema As Naturezas Humana e Divina de Jesus. Tá bem? O texto áureo se encontra na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 9, o versículo de número 5, escrito desta maneira, nesta versão: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. A verdade prática: Jesus é o eterno e verdadeiro Deus, e ao mesmo tempo verdadeiro homem. Os objetivos da lição são 3, que nós vamos apresentar agora. O primeiro é apresentar o ensino bíblico da dupla natureza de Cristo. 2, mostrar as heresias contra este ensino, quer dizer, o nestorianismo e o monofisismo, e também identificar o perigo destas heresias hoje. Bem, como nós sempre fazemos, nós gostamos de iniciar as lições com algumas observações que nós achamos pertinentes ao tratar, ao assunto, a lição propriamente dita. E nós temos bastante subsídio nestas lições e nos dão aí, se quisermos, horas dentro do assunto, trazendo um esclarecimento maior para os alunos. A primeira observação que eu gostaria de fazer nesta lição é sobre a reafirmação das naturezas divina e humana de Jesus Cristo. Quer dizer que nós estamos falando de uma doutrina basilar, essencial, um ensino sem o qual o cristianismo não tem razão de ser, falando das duas naturezas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a lição desta semana tem como propósito reafirmar as naturezas divina e humana de Jesus. Ensino doutrinário da natureza cristológica, de natureza cristológica. Outra observação que se faz pertinente é quanto ao estudo da palavra de Deus. Quando estava pensando, analisando esta lição, este assunto de suma importância, eu estava também pensando na questão do tempo que nós temos para estudar, ou vamos dizer assim, do tempo que gastamos para estudar a palavra de Deus. Ora, meus queridos irmãos, ficaríamos conversando por horas e debalde, quer dizer, à toa, se nós não tivéssemos, ou se nós não buscarmos ter o mínimo de compreensão, de entendimento e de interesse em aprender a palavra do Senhor. O que nós vemos nos dias de hoje são mais questões filosóficas, questões antropológicas, poderíamos dizer, questões humanas, que tentam entrar em confronto com as verdades bíblicas. O que nós vemos desde o princípio os homens, o inimigo das nossas almas, os homens com suas doutrinas, com suas falácias, com seus falsos ensinamentos, tentando derrubar, apresentando A mais B nas suas colocações, tentando derrubar as doutrinas principais das Sagradas Escrituras. Dentre elas está as duas naturezas
de Cristo, a natureza humana e a natureza divina, duas naturezas em uma pessoa só. Não existem duas pessoas, são duas naturezas em uma pessoa. Quando nós olhamos na questão da Trindade, nós vemos três pessoas em uma natureza, tá bom? Três pessoas, uma essência, uma natureza. Quando falamos da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos falando de uma pessoa com duas naturezas, natureza divina e natureza humana. Ora, que a união destas naturezas, não a questão da união como sendo um amalgamar de naturezas, quer dizer, uma mistura de forma que elas não consigam ser separadas, não é isso, esta doutrina é chamada de hipostasia, quer dizer, hipostasia é a união das duas naturezas de Cristo. Quando nós falamos das duas naturezas de Cristo, nós não estamos falando de uma mistura de naturezas, nós estamos falando de duas naturezas distintas que agem distintas em uma pessoa, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Essas duas naturezas atuando juntas, não entram em conflito, não se confundem, não se atrapalham, e nós vamos, no decorrer da lição, entendermos qual é a ideia bíblica, o ensino bíblico também, o ensino cristológico, o ensino também doutrinário dos nossos credos, das nossas declarações de fé, que nos apresentam Cristo sendo uma pessoa portando duas naturezas, a divina e a humana. Quando nós olhamos também, outra observação que nós precisamos tê-la bastante clara em nossas mentes, está aqui nesta frase que eu separei, que está na lição, e eu achei por bem citá-la, que diz assim, olha, o lugar mais seguro, a fonte mais saudável para se conhecer o Senhor Jesus são as Sagradas Escrituras. Nós vemos também com os hereges, com as falsas doutrinas, né, com os proselitistas, com os judaizantes, eles sempre vão tentar trazer seus escritos, seus ensinos, suas ideias, seus conceitos, suas opiniões. Mas quando olhamos para a lição em si, o escritor nos deixa bastante claro que o lugar mais seguro e a fonte mais saudável para se aprender, para se conhecer o Senhor Jesus Cristo, a sua pessoa e as suas naturezas, que não há outro lugar mais seguro e nem fonte mais confiável do que as Sagradas Escrituras. Obviamente que para isso nós precisamos tê-la numa consideração muito grande em nossos corações, tendo em vista que as Sagradas Escrituras ela tem perdido a cada dia que passa, ela tem perdido, ou aparentemente talvez seja um engano de minha parte, as Sagradas Escrituras ela tem perdido cada vez mais lugar, relevância, importância na vida do cristão, nos cultos, nas reuniões de oração. Nós vemos que não há mais aquele apego, aquele amor, aquela simpatia para com as Sagradas Escrituras. Nós a substituímos por qualquer coisa, né? Qualquer coisa que seja mais atrativo ou menos, vamos dizer, menos no sentido de volume, menor no sentido de volume, é o que nós queremos trazer. E com isso, nós sabemos que vamos perdendo em qualidade, em ensino, nós vamos perdendo em doutrina, a partir do momento em que nós começamos a desprezar as Sagradas Escrituras,
ou começamos a escolher dentro das Sagradas Escrituras aquilo que nós queremos, aquilo que nos agrada. Mas o escritor diz aqui, né, bem dentro de um plano de aula, está assim, que o lugar mais seguro, é lógico, não existe um outro lugar para ouvirmos, para lermos, para aprendermos a respeito da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo declara que ele diz assim, olha, vós cuidai ter nelas a vida eterna, no que é Sagradas Escrituras. E são elas que de mim testificam. Vejam que o próprio Cristo, ele corrobora, ele assevera que nas Sagradas Escrituras estão contidas e é ensinado a respeito dele mesmo, de sua pessoa, de sua personalidade, de suas características, de seus atributos, que nós veremos na lição de hoje. E também chama ela de fonte mais saudável, fonte mais saudável. Quando falamos de fonte, falamos de algo que verte alguma coisa. Quando falamos de fontes de água, elas vertem água, elas podem verter águas potáveis, elas podem verter água fresca, água que arrefeça a nossa sede, ela fornece, ela transmite alguma coisa. E quando o escritor ele fala sobre fonte saudável e lugar seguro, ele está falando de duas qualidades que apresentam, que trazem ao homem a segurança na questão do lugar e segurança na questão de que aquilo que estamos absorvendo na questão da fonte, ela é de procedência benigna, ela é de procedência. Então, as Sagradas Escrituras, ela deve estar em primeiro lugar na nossa vida, principalmente na vida do cristão, que se diz um cristão genuíno. Também. Eu coloquei também, trouxe uma outra observação dentro disto, que ele diz que também, pelas Sagradas Escrituras, além de uma fonte saudável e de um lugar seguro, quando nós nos apegamos, nos achegamos, quando nós procuramos conhecer bem a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, por que precisamos de nos voltar às Sagradas Escrituras? Veja bem, para termos um relacionamento mais profundo e exitoso. Obviamente que o único livro que nos traz a ideia deste relacionamento são as Sagradas Escrituras. Ele chama não de um mero relacionamento, mas de um relacionamento profundo. É onde nós podemos conhecer e continuar ou prosseguir conhecendo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso fala de profundidade, não é algo raso, não é algo superficial, não é um aprendizado, não é um relacionamento superficial, mas algo que me apresente uma determinada profundidade. E profundidade fala de segurança, de resguardo, profundidade fala de conquistas maiores, quanto mais profundo. Agora eu me lembro, né, do profeta, se eu não me engano, em Ezequiel capítulo 37, quando o profeta ele é convidado a entrar no rio de águas vivas, ele vai entrando, então ela lhe dá nos tornozelos, depois ela chega até os joelhos, depois ela vem até a cintura, depois a água já tem uma profundidade nos lombos, até onde ele não consegue, não dá mais pé, e ele agora tem que nadar. Isso vai falando de relacionamento profundo, quer dizer, a cada passo, a cada metragem, a cada distância percorrida dentro deste rio, o profeta ele se aprofundava num relacionamento mais especial com Deus. Veja, artelhos, joelhos, cintura, nos lombos, agora já não dá mais pé, ele tem que nadar. E quando nós falamos também de profundidade, nós estamos falando de êxito, quer dizer, de sucesso. Veja, é um caminho profundo, é um relacionamento profundo
e exitoso, e exitoso. Eu estou fazendo este preâmbulo para que nós possamos conhecer, para que nós possamos desenvolver em nós este desejo de aprendermos, de conhecermos, de estarmos em contato, de entrarmos neste rio ao sermos convidados pelo Espírito Santo a nos aprofundarmos cada vez mais. E veja que não é somente a questão da profundidade, mas também do êxito, né, do sucesso, e esse sucesso ele vem através do conhecimento, através das experiências, da maturidade. Veja, a água que dava na canela agora chega-se a uma profundidade que eu tenho que nadar, e essa me traz a ideia de que eu tenho que aprender a nadar. E este aprendizado ele vem conforme o meu desenvolvimento, conforme eu vou entrando dentro deste rio, vai me forçando a adquirir novos conhecimentos, tanto de profundidade quanto de respiração, e até a questão do nadar, aprender a nadar. Né? Afinal, da minha mãe sempre dizia assim, que a gente só aprende a nadar quando a água bate na nuca, Então existe essa situação também do êxito, do sucesso, da maturidade, do crescimento, e nós vemos também que quando nós temos este relacionamento saudável com as Sagradas Escrituras, além de profundidade e de êxito, ao mesmo tempo, ele nos protege, este conhecimento nos protege do quê? De criarmos uma imagem distorcida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nada tem a ver com as revelações das Sagradas Escrituras. E é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar das duas naturezas de Cristo, nós vamos falar dos ensinos sagrados e vamos falar também das heresias que foram sendo criadas. Por quê? Por causa desta falta de relacionamento profundo e exitoso com as Sagradas Escrituras, ocasionando em se criar uma imagem distorcida, quer dizer, criou-se uma imagem inexistente, criou-se uma doutrina, criou-se um ensinamento, um pensamento, uma heresia inexistente, que não está relacionado, que nunca fez parte do escopo doutrinário, nem de Cristo, nem dos apóstolos e também nem dos pais da igreja. Então nós precisamos sempre tomar cuidado. Eu gostaria de fazer estas 3 observações antes de nós entrarmos na lição propriamente dita. Primeiro, então, é trazer à memória esta ideia das duas naturezas de Cristo em uma única pessoa. Não são duas pessoas como nós veremos na heresia nestoriana, na heresia nessa questão de criar uma imagem distorcida e irreal da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nada tem a ver com revelação divina, e também, tal como essa revelação se encontra nas Sagradas Escrituras. Também trouxe também essa questão de um lugar saudável, de um lugar seguro e de uma fonte saudável, quer dizer que, obviamente, se apresentarão muitos livros, eu me lembro, até bem pouco tempo atrás, as pessoas vinham até as nossas portas e não era uma denominação A, B, não, existia C, D, E, F, muitas pseudo-igrejas que vinham até as nossas portas apresentando seus materiais, apresentando seus escritos, suas escrituras próprias, e obviamente a partir do momento que eles têm esse tipo de compêndio para ser distribuído ou vendido, obviamente que a ideia que é passada por estes livros, por estes compêndios, são ensinamentos distorcidos. Ora, e como nós vamos conseguir combater as heresias? Conhecendo as Sagradas Escrituras. Tá bem? Vamos então agora para a introdução. Perdoe-me talvez o excesso de tempo
nesta introdução, neste introito, nestas observações, mas a nossa visão é esclarecer, porque não adianta nós abrirmos um parêntese e não conseguirmos fechá-lo, não conseguirmos fechá-lo com êxito. Talvez não tenha nem conseguido fechá-lo com êxito. Em qualquer novidade, nós temos aí os campos de observação, de comentário, fiquem à vontade para isso. Também fiquem à vontade também para curtir, para se inscrever, para comentar, para compartilhar, né, para deixar o seu like. O canal é nosso, aqui é uma questão, nós estamos aprendendo juntos, tá bem? Então nós vimos aqui que um relacionamento, conhecer bem a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, tal qual nos revela as Sagradas Escrituras, nos permite um relacionamento mais profundo e exitoso e também nos protege de criarmos aí imagens distorcidas e irreais da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é criada estas imagens distorcidas? Através de heresias, falsos ensinos, falsas pregações e uma infinidade de falsas coisas que vão sendo apresentadas tentando distorcer, tentando desfazer, tentando desacreditar as Sagradas Escrituras. Na introdução, eu separei aqui, você tem que a matéria cristologia, ela é estabelecida em Nicéia, né, no Concílio de Nicéia, em 325, e também a questão da Trindade Santa em Constantinopla, em 381. Porém, veja bem, eu sempre trago a ideia da manutenção, de estarmos sempre atentos, sempre alertas. Nós não podemos vacilar, nós não podemos dormir, não podemos cochilar. Veja, mesmo depois disso, surgem novas especulações teológicas em torno, veja, falou-se sobre a Trindade e sobre Cristologia. Se bem que a matéria das duas naturezas também de Cristo, elas fazem parte da Cristologia, porém, é trazido assim, novas especulações teológicas em torno da natureza de Cristo, humana e divina. Veja, natureza, não está naturezas, né? Quer dizer, perdão, naturezas, não está natureza, não singular, está no plural. São duas naturezas, tá bem? Em uma pessoa, que é a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obviamente que logo surgem essas especulações e o que acontece? A igreja tem que voltar a se posicionar, a se colocar de pé, a defender a fé que uma vez foi dada aos santos, e é o que nós precisamos fazer nos dias de hoje. E uma preocupação muito grande que nós temos é a questão de que muitos não estão se preparando para esta matéria, a questão da defesa da fé, né? Como nós chamamos, da apologética cristã. Muitas pessoas elas vão simplesmente passando de lado, já não há mais um interesse em aprender, em crescer na graça, principalmente na teologia sistemática, nas várias matérias teológica que nós estamos aprendendo cada uma delas, ou tendo um panorâmico de cada uma delas, nós podemos formar uma ideia e a partir deste conceito, desta ideia, nós vamos defender a fé. Então, nós sentimos falta, não somente de professores para a escola dominical, de obreiros aptos a ensinar, como disse o apóstolo Paulo, mas também daqueles que vão defender com um afinco maior as doutrinas que as Sagradas Escrituras nos ensinam. E estes nós chamamos de apologetas cristãos, daqueles que vão defender a fé que uma vez foi dada aos santos. Veja que logo depois de Nicéia e também de Constantinopla, nós temos agora que surgem novas heresias, novas especulações, né, a respeito do quê? Das naturezas humanas, humana é divina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia, os escritores no primeiro século, os apóstolos, principalmente João, nós vamos ver João, ele combatendo desde Ário até outros hereges que vão surgindo no decorrer do tempo, enquanto da sua existência,
também os demais apóstolos, eles vão sempre se preocupando. Judas mesmo, ele diz, olha, eu ia escrever, eu senti de escrever acerca de outras coisas, mas o Espírito Santo colocou no meu coração a defender a fé que uma vez foi dada aos santos. Quer dizer, ele tinha outros assuntos tão relevantes quanto, porém, a urgência agora se pedia na questão de defender a fé, quer dizer, defender a doutrina, defender os ensinamentos sadios, sacros da palavra de Deus. Tá bem? Então nós temos no ponto de número 1 o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus Cristo. Dupla natureza. Primeiro ele fala sobre a descendência de Davi segundo a carne. Obviamente, quando ele fala segundo a carne, ele vai falar de sua geração como homem, ele vai trazer a natureza humana, vai apresentar a natureza humana de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está em Romanos capítulo 1 e o versículo de número 3, o apóstolo se refere aos ancestrais. Veja que para alicerçar a doutrina da humanidade, da natureza humana de nosso Senhor Jesus Cristo, o escritor aos Romanos, ou no caso Paulo, ele vai trazer a linhagem humana, ele vai trazer a linhagem, veja, os ancestrais de Cristo, os que vieram antes dele, para formar a ideia de que Jesus Cristo, como ele vai mais adiante, nós vamos ver a questão da divindade, da deidade de Cristo, mas também não deixava de ser humano. Por que ser humano? Veja, ele tinha ancestrais judeus, ele nasceu, ele viveu entre o povo de Israel e a sua linhagem está registrada na introdução, principalmente no Evangelho segundo escreveu Mateus. Nós vamos ver toda a linhagem, a genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, e como isso passou tão desapercebido, tendo em vista que, como eu ouvi esses dias, alguns judaizantes falando, eles são os escritores. Ora, então foram eles que escreveram, se foram eles que escreveram e eles mesmos estão combatendo a doutrina de Cristo 100% homem, 100% Deus, como é que eles fizeram isso? Eles se confundiram, eles erraram, eles não têm a inspiração de Deus em suas vidas, e é óbvio que eles vão tentar provar por A mais B, principalmente aqueles que não são judeus, se fizeram judaizantes, estão por aí espalhados, tentando subverter as doutrinas das Sagradas Escrituras. Então vejam bem, o próprio apóstolo Paulo, ele traz esta linhagem, o escritor Mateus, o Evangelho de Mateus, que segundo consta, ele é escrito para os judeus, ele é escrito para os filhos de Israel, os filhos de Jacó, e a própria genealogia apresenta Jesus Cristo como descendente de Davi. Então ele tem uma linhagem humana, tendo uma linhagem humana, ele é 100% homem. Veja, a sua linhagem está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 3 de Lucas. 2. Jesus foi concebido no ventre de uma mulher. Jesus foi concebido no ventre de Maria. Não, concebido e gerado. Quer dizer que ele passou pelos 9 meses, Maria passou pelos 9 meses de gestação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apresentamos à humanidade porque agora esta criança, este feto, esta criança está se desenvolvendo dentro de um ventre. Do ventre da Virgem Maria, de uma jovem judia virgem que agora se acha dentro da deidade, da divindade, ela se acha agora concebida, ela se acha agora gestante pelo poder do Espírito Santo. A
parte divina. Veja, não há contato de Maria com José, não há contato, apesar de que os hereges tentam forçar esta ideia de que Jesus Cristo não poderia, porque ela teve um contato, ou escondido, ou isso, ou aquilo, ou ele tentou não infamar Maria. Ora, são ideias que vão, a cada passo que eles dão, eles vão se demonstrando cada vez mais confusos em suas ideias, em suas defesas, tentando, nas suas suposições, tentando derrubar as duas naturezas, ou uma ou outra natureza, principalmente. Veja, quando nós falamos da natureza humana de Jesus Cristo, nós não encontramos tanta oposição, tanta barreira. Por quê? Eles vão apresentar Jesus Cristo como humano ele pode ter mentido, pode ter falhado, ele pode ter... Veja, o problema é quando você vai falar da perfeição, 100% homem, mas 100% perfeito. Ora, se ele foi 100% homem, perfeito, sem pecado, logo, eles, judeus, eles deveriam ter acreditado no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, enquanto nós temos só a ideia de um Jesus Cristo homem, não há problema, tá? Todos reconhecem, a história reconhece Jesus Cristo, a história é dividida em antes e depois de Cristo. A maioria das religiões, das filosofias apresentam como um grande sábio, um grande homem, um grande profeta, alguns apresentam até como um grande revolucionário. Quer dizer, ninguém despreza a existência, o nascimento do homem Jesus Cristo. O problema é quando esta ideia, esse conceito vai se aprofundando na perfeição da humanidade de Cristo e depois a deidade, o 100% Deus, como nós veremos um pouco mais adiante. Então o problema está, não é só a questão, nós não encontramos tanta oposição na questão de apresentarmos Jesus Cristo homem. É até fácil, todas as religiões, todas as principais, veja, o budismo, o islamismo, até mesmo o próprio outro braço do cristianismo, todos eles conseguem apresentar Jesus Cristo como homem, mas um homem qualquer, um homem talvez especial por sua posição moral, por sua posição ética, por tudo aquilo que ele apresentou. Mas quando nós vamos aprofundando esta ideia da humanidade perfeita do Senhor Jesus Cristo, é que aí agora começam a surgir os problemas. Porque se ele é perfeito, eu tenho que obedecer. Eu tenho que acreditar nele, e é aí que começam os problemas com as falsas religiões, com as falsas filosofias, com os falsos ensinos e assim sucessivamente. Tá bem? Então nós temos aqui que ele foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, porém pelo Espírito Santo. Agora que nós temos Jesus Cristo no ventre de Maria, gerado pelo Espírito Santo, então agora nos apresenta as duas naturezas de Cristo, a humana, por ser descendente de judeus, viveu entre judeus, foi gerado no ventre de uma judia, de uma virgem chamada Maria, judia, da descendência de Israel, e nós temos a sua concepção, concebido no ventre, mas pelo poder do Espírito Santo. Tá bem? Agora nós entramos na questão da divindade. Não há o contato homem-mulher. O Senhor Deus, ele gera o seu Filho. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tá bem? Quando nós vemos, aí está o elo humano divino das duas naturezas do Senhor Jesus Cristo. Bem, as duas naturezas. Ele é gerado por uma mulher, mas ele é concebido pelo Espírito Santo, por Deus. Então nós temos a humanidade e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, dois declarados. Não somente isso, mas quando nós vemos o desenvolver desta teologia, nós vemos aqui a declaração no versículo 4, que ele é declarado Filho de Deus em poder. Essa expressão indica a divindade de Jesus, e isto é reforçado logo em seguida pelas palavras Jesus Cristo, nosso Senhor. Nosso Senhor. E onde nós temos isto aqui? Veja,
Quando nós olhamos para judeus sinceros. Quando olhamos para Saulo, Saulo era simplesmente uma das maiores promessas do judaísmo. Uma das maiores promessas. Veja que ele é um aluno tão exemplar, que ele é uma figura tão expressiva, que ele não vai estudar aos pés de qualquer mestre. Veja, ele próprio, ele mesmo diz: eu fui instruído aos pés de Gamaliel. Ele busca suas raízes no melhor do judaísmo. No melhor do judaísmo. Ele fala: judeu de judeus, na lei perfeito. Perfeito. Onde o judeu poderia dizer na lei perfeito? Ele falou: eu persegui a igreja. Eu manietei cristãos, eu permiti que eles fossem mortos, eu permiti, na lei eu fui perfeito, eu obedeci ao extremo, a ponto de cristãos sofrerem perseguição, prisão e morte com a minha anuência, com o meu consentimento. Né? Veja que Paulo não era um judeu qualquer, ele era Paulo. Paulo, que aprendeu aos pés de Gamaliel, e cita aqui a questão, essa expressão do versículo de número 4, quando ele diz: declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Simplesmente Paulo. Ora, como que um judeu ele pode agora, o que ele vai fazer? Ele vai ter que inventar, fazer um malabarismo teológico dentro do judaísmo para tentar colocar, expor Paulo ao ridículo, às doutrinas. Mas veja, qual dos senhores que hoje se dizem conhecedores, pode ter de idade muito avançada, que pode dizer assim: eu estudei aos pés de alguém pelo menos parecido, similar a Gamaliel. Veja, Paulo era simplesmente a maior promessa. Quando nós olhamos para a história de Paulo, quando nós olhamos a história de Saulo, você vai ver na pessoa de Saulo, no zelo judaico de Paulo, no zelo em todos os sentidos de Paulo, você vai ver uma das maiores promessas dentro do judaísmo. Quiçá, Paulo seria um sumo sacerdote, um sacerdote se fosse de linhagem. Era um homem que ele tinha tudo para fazer, para estar na cabeça mas simplesmente tem um encontro com Cristo, onde ele é lançado com o rosto em terra. E ele reconhece o senhorio e ele diz: Senhor meu, quem és, Senhor meu? Veja que ele não chama Jesus Cristo com qualquer título, ele chama de Yahvé, de Yeshua, Senhor meu. Senhor meu. E o que é que os judaizantes vão fazer com isso? O que é que as outras religiões vão fazer com isso? Ora, e quando se pega livros extras bíblicos, como, não estou dizendo livros antibíblicos, mas livro extra, como pegamos aí, nós tivemos a corroboração em outras lições com dois grandes, Flávio Josefo e Tácito, são dois grandes, um romano, outro judeu, dois grandes estudiosos que trazem todo este estudo, todo este ensino, e eles corroboram com 99,9% das doutrinas bíblicas trazidas. E o que é que os judaizantes vão fazer? O que é que as falsas religiões vão fazer? Ora, eles vão tentar ridicularizar. É por isso que eu disse que o cristão ele precisa se apegar à questão das Sagradas Escrituras, ele precisa aprender as Sagradas Escrituras. Tá bem? Então tem aqui esta expressão indica a divindade de Jesus, e isto é reforçado logo em seguida pelas palavras Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor. Tá bem? E este Senhor está com letra maiúscula, sem forçar uma interpretação, sem forçar uma exegese, simplesmente está escrito. Tá bem? Jesus, então,
O Senhor Jesus é um judeu descendente de Israel e, ao mesmo tempo, é o Deus bendito eternamente. Então, nós temos aí as duas naturezas simplesmente apresentadas num breve espaço, curto espaço de tempo, dentro das genealogias. Nós apresentamos tanto a humanidade quanto a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, as duas naturezas de Cristo. Também o ponto de número 3, também nós temos também aqui o antigo hino cristológico, que está em Filipenses, no capítulo de número 2, versículos 5 e 6. Nós vemos que enfatiza o aspecto humano de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu separei o último parágrafo que diz o termo morfê, forma usado pelo apóstolo Paulo, sendo em forma de Deus, versículo 6, indica essência imutável, portanto, ele jamais deixou de ser Deus. Vamos adiantar, vamos passar o carro na frente dos bois e vamos falar sobre algo que nós vamos comentar no final da lição, que é o kenoxismo, quer dizer, a doutrina, o ensinamento do esvaziamento. Quando olhamos aqui, nós vemos nesta palavra morfê, que quer dizer forma, natureza. O apóstolo Paulo, ele diz, sendo em forma de Deus, indica a essência imutável, portanto, ele jamais deixou de ser Deus. Quando olhamos o capítulo 2 de Filipenses, se eu não me engano, versículo de número 7, nós vamos ler que está escrito que ele esvaziou-se a si mesmo. Vamos então agora prestar atenção nesta ideia. Esvaziou-se do quê? Será que Jesus Cristo deixou de ser Deus para ser homem? Ele pode ser homem, a encarnação. Deus pode se tornar homem sem deixar de ser Deus? São questões que nós precisamos responder, né? Mais hora, menos horas. Nós podemos ser interpelados por esta questão. E a pergunta aqui é esta, está vendo? Deus pode se tornar homem sem deixar de ser Deus? Nós temos a ideia, uma pergunta que está dentro do auxílio bibliológico. Esta suposta contradição, quer dizer, quando o Senhor Deus, ele não pode ser Deus e nem pode ser homem, por causa de uma ideia de que o homem, a carne do ser humano, ela é totalmente mal, Deus é totalmente bom, logo não pode coexistir na mesma pessoa as duas essências, as duas naturezas, elas não podem coexistir. Então nós vamos ver que é uma contradição lógica, e esta suposta contradição lógica baseia-se em uma interpretação equivocada, fundamental, de como a natureza humana é definida. Então nós vemos que, a partir do momento em que nós vamos até as Sagradas Escrituras e tentamos definir, entender, compreender, segundo o nosso próprio conceito, conhecimento, a nossa própria natureza, nós vamos encontrar aí obstáculos. Relembrando também algumas lições passadas, que eu citei umas 2 vezes essa questão, que por mais bem elaborado que seja a ideia que nós apresentamos, principalmente a respeito da Trindade, nós temos que lembrar que o Hashem, o Eterno, quer dizer, o Criador, essa ideia, este conceito, ele transcende a humanidade, ao nosso entendimento. Por mais bem conceituada, bem baseada, bem alicerçada que seja a nossa apresentação, nós temos que entender que esta ideia, ela transcende ao entendimento humano. Nós somos extremamente limitados. Então nós vamos ver aqui algumas observações também quando nós prestamos atenção em Deus. Nós vamos ver os seus atributos incomunicáveis. Nós temos que nos lembrar sempre, né? Onipotente, onisciente e onipresente. Nós temos que também nos lembrar que dentro das limitações humanas, estes atributos não fazem parte da humanidade. Pelo contrário, nós vamos ver que os atributos referentes à humanidade são todos eles referentes a fraquezas, a limitações,
e há mais algumas coisas, a não ser os atributos comunicáveis, como amor, santidade de Deus. Isto o Senhor, Ele até nos ordena que sejamos santos, que sejamos, que amemos uns aos outros. Então, esses são atributos comunicáveis da personalidade da pessoa de Deus. Os incomunicáveis são a onisciência, a onipresença e a onipotência. Tá bem? Então nós vamos ver a ideia agora das heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Cristo. Então vai falar sobre Nestório, né, este homem, que discordava. Veja, nós começamos a lição falando que ele é bispo de Constantinopla e tal, e esse Nestório, ele discorda do título dado a Maria. Que título é este? A Maria sendo mãe de Deus. Veja, que uma ideia, ela não combina com a outra. Ora, quando eu penso em Deus, eu acabei de falar dos atributos de Deus, tá bem? Incomunicáveis. E eu tenho que me lembrar que Deus é eterno. A Trindade é eterna, ela não tem princípio e não tem fim. Ora, se não tem princípio, não tem fim, como que ele pode ter uma mãe? Então, ele não pode ter uma mãe. Deus não pode ter uma mãe. Então, ele traz a ideia, no caso aqui, né, a questão do Theotokos, quer dizer, que ela surge como uma receptora de Deus, né, ou Christotokos, mãe de Cristo, ou mãe de Jesus Cristo, ou do Deus que se fez homem. Aí nós temos uma ideia correta desta definição. Veja, como Deus sendo eterno, ele não tem mãe, ele não tem um princípio. Jesus Cristo eterno, Jesus Cristo Deus, ele não tem mãe, mas na encarnação ele é gerado no ventre de Maria. Então, como homem, ele tem mãe, ele vai ter mãe, ele tem todos os atributos humanos do homem. Veja, ele diz, desde agora a minha alma está angustiada. Veja, alma é um atributo humano. Na cruz, ele brada em alta voz e diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Veja, então nós temos aí outra característica, né? Se nós formos falar da questão da tricotomia, da dicotomia, nós já temos duas partes. Nós temos alma e temos espírito. Jesus Cristo teve fome, Jesus Cristo chorou, Jesus Cristo dormiu, Jesus Cristo comeu, Jesus Cristo bebeu, Jesus Cristo só não pecou. Quando olhamos a questão do esvaziamento, então volta agora a pergunta, esvaziou-se do quê? Esvaziou-se de que forma? Esvaziou-se em que sentido? Para qual sentido? Para qual razão tem esta ideia do capítulo 2, versículo 7 de Filipenses? Mais adiante nós vamos falar sobre isso. Então ele apresenta, porém, esta ideia, Nestório, ela vai perdendo forças por causa de uma outra, né, de uma outra ideia. Então, esta questão dele chamar Maria mãe de Deus trouxe a ele problema. Tá bem? E na realidade ele não está errado, porque Deus não tem mãe, Deus é eterno. Jesus Cristo, como homem, na encarnação, Jesus Cristo tem mãe. Maria não tem pai, porque ele é gerado pelo poder do Espírito Santo. 2, o nestorianismo, né, defendia a formulação dos pais nicenos, quer dizer, da igreja de Niceia, a divindade de Cristo e a humanidade definida no credo niceno constantinopolitano, em 381. O que isso quer dizer? Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Esta foi a acusação. Veja, não existem duas pessoas. Existe uma pessoa com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Então, Nestório, ele confunde a doutrina chamando as duas naturezas de Cristo como duas pessoas. Então, seria o quê? Três pessoas?
Não tem como, a ideia não vai bater. Tá bem? Esta foi a acusação contra ele. Tá? E ele vai explicar, logicamente ele vai expor argumentos, mas os seus argumentos não serão aceitos porque não combate, eles não competem, não encontram apoio na doutrina, nas Sagradas Escrituras. Tá bem? Então nós vemos aqui que o problema é ele chamar as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, como duas pessoas, e não é este o ensinamento das Sagradas Escrituras. 3. Monofisismo, o termo vem de duas palavras gregas monos, de único ou mono, e physis, natureza. Esta doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgamada. Outro erro, porque as duas naturezas são distintas. Veja que a natureza humana ela não lança os seus atributos na natureza divina. E a natureza divina também não lança na natureza humana os seus atributos divinos, os principais não comunicáveis, a onipresença, a onipotência e a onisciência. Elas vivem em harmonia, elas estão vivendo, elas estão juntas quando nós olhamos para a Trindade. Veja que não há uma disputa, não há uma questão de colocação, de hierarquia, mas os três agem juntos, são três pessoas. Vamos lá, vamos voltar novamente lá no princípio. São três pessoas com uma natureza, uma essência, né, onde nós falamos que há um único Deus, em três pessoas, na Trindade. Agora, em Cristo, nós vemos uma pessoa com duas naturezas. Essas naturezas, elas não estão, quando nós falamos de amalgamar, nós estamos falando de juntar de uma tal maneira que já não se sabe quem é quem. E não era isso que aconteceu quando Cristo esteve na Terra. Tá bem? Quando Cristo esteve na Terra, ele foi 100% homem, 100% Deus, sem que houvesse conflitos entre essas duas naturezas. A partir do momento em que eu pense numa pessoa, numa mulher fazendo um bolo, fazendo um pão, tem a ideia daquela massa sovada a tal ponto de ocasionar dessa massa amalgamar, quer dizer, ela vai se tornar uma, não tem como separá-la mais, não tem como distingui-la, não tem como, vamos voltar, separar. Veja, e não era isso que aconteceu. Quando olhamos para a ideia do monofisismo, nós vamos ver que ela está errada, porque essas naturezas não estão fundidas, elas não estão amalgamadas. Elas estão coabitando, elas vivem, elas estão juntas, porém, cada qual dentro da sua característica. 100% homem, 100% Deus. Nós já mostramos que 100% Deus, o Cristo teve todas as características do homem. 100% Deus, ele tem todas as características de Deus. Aí sim, nós entramos na questão da ideia do quenoticismo, que nós vamos ver mais adiante. Bem, segura a onda aí, eu sei que Então, seria uma só natureza híbrida, nem totalmente Deus, nem totalmente homem. Quer dizer, confundir novamente, e vamos voltar àquela questão que eu disse sobre um relacionamento mais profundo e exitoso com Deus e proteger-se de criar uma imagem distorcida de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o que o monofisismo fez. Criou uma imagem distorcida, uma aberração quanto à questão da natureza humana e a natureza divina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Ele dizia nem totalmente Deus e nem totalmente homem. Era uma coisa híbrida, era uma coisa misturada, amalgamada, fundida e que não se entendeu coisa nenhuma. 4. O Concílio de Calcedônia, aí sim, agora a formulação teológica que fala das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. Duas naturezas em uma só pessoa. Bem, as propriedades de cada natureza permaneceram intactas. Deus, Deus, homem, homem. Concorrendo para formar uma só pessoa, Cristo, Jesus Cristo.
e substância, uma só pessoa e substância, não dividida ou separada em duas pessoas, mas uma só uma só e mesmo Filho unigênito. A encarnação do Verbo não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem e nem de homem em Deus. Então, nós temos a ideia que, quando nos deparamos com esta ideia, quando nos deparamos com esta doutrina, a encarnação de Cristo, ele vem como 100% homem para satisfazer a lei, para satisfazer as ordenanças, para satisfazer, e como Deus, ele está sendo gerado, porque não pode estar contaminado. E ele não pode salvar, ele não pode deixar de ser Deus, porque também ele vem com a ideia de salvar a humanidade. Ele é tanto sacrifício quanto sacrificador. Tá bem? Ele é tanto o sacrifício, o imolado, quanto o imolador. Quando olhamos para as duas naturezas de Cristo, nós vamos vê-las trabalhando em uníssono. Quer dizer, elas estão falando a mesma coisa, vivendo a mesma coisa, mas cada uma dentro do seu aspecto, dentro da sua natureza, dentro da sua essência, dentro da sua... Bem, aí nós temos o ponto de número 3, que é onde vamos encerrar, e falamos aqui o ponto de número 3, o perigo destas heresias na atualidade. Quer dizer, ficou só lá naquele tempo, lá no nestorianismo, ficou só naquele... Não. Transcende, vem, passa os tempos e chega até os dias de hoje. Então, os monofisistas, quem são eles? Né? Nós temos aqui algumas denominações, né? O grupo monofisista conhecido, preservou a tradição siro-monofisista, conhecida como tradição jacobita, e eles rejeitaram a decisão do concílio de Calcedônia, eles conseguiram. Quem são eles? As igrejas ortodoxas, a igreja copta, a igreja armênia, a igreja abissínia e os jacobitas. É importante conhecer a cristologia destas tradições. Veja que, mesmo sendo hereges, eles têm as suas cristologias, eles têm um estudo, eles têm uma ideia de Cristo. E nós precisamos procurar conhecer, ter o mínimo de conhecimento desta cristologia, destas denominações, destas igrejas, assim como nós precisamos conhecer a cristologia das testemunhas de Jeová, a cristologia dos adventistas, dos mormons, do Islã, de todas as religiões. Nós precisamos ter conhecimento. Mas, irmão Maurício, é bastante coisa, nem que seja um panorâmico, nem que seja um resumo, nós precisamos ter conhecimento. Bem, e ponto de número 2, que vai ser o encerramento, vai falar sobre o kenoticismo, o verbo grego keno, que significa esvaziar, Filipenses 2,7, vamos voltar à questão. A doutrina kenótica afirma que Jesus, enquanto esteve na terra, esvaziou-se a si mesmo dos atributos divinos. Preste bem atenção nisso. São duas linhas principais. O verbo possuía os atributos divinos, mas escolheu não os usar, e as prerrogativas da deidade foram usadas, mas na submissão do Pai e na direção do Espírito Santo. Porque a kenosis é o esvaziamento de Cristo. Isto foi uma condição para o seu messiado. E, por isso, ele abriu mão de sua glória celeste. Aqui nós chegamos, veja, tem uma série, eu estava vendo um estudo, eu estava lendo um estudo muito bom, e ele fala sobre alguns pontos principais, alguns ensinos sobre o kenoticismo. Veja, tem o kenoticismo absolutamente dualista. Procure isso. Veja, depois você tem o kenoticismo absolutamente metamórfico. Depois você tem o semi-metamórfico. E depois você tem o real mais relativo. Todas estas ideias são representações deste esvaziamento de Cristo. Todos eles, obviamente, hereges.
todos eles, obviamente, hereges. Se você procurar ali, der um Google, você vai encontrar todos esses termos. Vai ficar gravado se você quiser ouvir depois, mas procure. Tem um pessoal novo, um pessoal bom, sabe? Uns professores, uns ensinadores muito bons, e se você procurar, você vai entender mais ou menos o que é a questão. E nós não temos tempo para, a não ser que nós falemos só sobre isto, só sobre estas visões quenóticas, né, de esvaziamento. Então, nós pensamos aqui, né, no esvaziamento de Jesus Cristo, falamos da doutrina hipostática, que é a união das duas naturezas de Cristo, mas ao mesmo tempo tendo as suas particularidades respeitadas. Então, mas o que é? Jesus Cristo deixou de ser Deus? Ele se esvaziou na questão de ser Deus? Não, logo, ele não poderia salvar. O que Cristo faz? Ele abre mão voluntariamente, temporariamente, de algumas das suas, como que eu poderia dizer, dos seus atributos divinos, em algumas vezes, outras nós vamos vê-lo usando, mas mesmo assim não dando a ideia de usurpar o lugar de Deus, porque não é esta ideia na questão da quenose, do esvaziamento de Cristo, mas nós vamos vê-lo deixando, tanto é que próximo de sua morte, ele vai dizer assim, me recebe na glória que era minha desde o princípio. Quer dizer, que eu deixei voluntariamente, temporariamente, para satisfazer a sua vontade, para ser submisso à sua vontade. Mas ele não deixou de ser Deus. Ele não deixa de ser Deus. Bem, ele não abandona a deidade, ele não abandona a divindade, os atributos, ele simplesmente deixa de usá-los. E quando o usa, como diz aqui, olha, mas escolheu não os usar. E as prerrogativas da deidade foram usadas, mas na submissão do Pai e na direção do Espírito Santo. Então veja que tudo foi feito conforme a vontade, a permissão e a submissão de Cristo à vontade de Deus. Tá bem? Então esse esvaziamento temporário e voluntário é para que se cumprisse toda a justiça. E quando Cristo agora, ele entrega a sua alma, ele entrega o seu corpo, a sua vida, ele não morre, ele entrega, ele diz, eu vou lá dou de mim mesmo para reavê-la depois, e ele simplesmente cita, me devolve aquela glória que eu tinha desde o princípio contigo. Bem, então essa é a questão. Jesus Cristo é 100% homem, 100% Deus, ele não deixa de ser Deus, ele não, as duas naturezas não se misturam, as duas naturezas elas não se confundem, elas estão atuando e elas estão trabalhando para um fim comum, que é fazer a vontade de Deus, como nós vimos na lição de número 7, as duas naturezas, humana e divina. Tá bem? Apresentamos razões de versículos, fome, sede, choro, espírito, alma, são características humanas. Tá bem? E as características divinas também, ele também as apresenta. E quando as faz uso delas, faz uso debaixo de uma submissão e na direção do Espírito Santo. Amém? Que Deus nos abençoe, continue estudando, deixe eles tentando subverter a doutrina e nós continuamos defendendo a doutrina que uma vez foi dada aos santos. Amém? Fiquemos todos com a paz do Senhor e até a próxima aula, se o Senhor Deus assim nos permitir. Amém.